Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. No tempo de Paulo, Colossas era uma pequena cidade na Ásia Menor, situada numa região chamada Frígia, no vale do rio Lico, próximo de Laodiceia e Hierápolis. Toda essa área, que hoje faz parte da moderna Turquia, foi evangelizada por Paulo e pelo ancião João. A maioria dos habitantes dessas cidades, bem como de toda a região, eram gentios, embora historiadores digam que Antíoco III, o Grande, decidiu transportar 2.000 famílias judias da Babilônia para Lídia e Frígia. Atos 2:10 menciona que moradores da Frígia estavam entre os judeus que ouviram o discurso de Pedro em Jerusalém no dia de Pentecostes. Paulo não foi o fundador da comunidade cristã de Colossas. Epáfras, um colossense que havia sido convertido pelo apóstolo em Éfeso, foi quem trouxe a fé para Colossas e provavelmente também para Laodiceia e Hierápolis. Enquanto estava preso em Roma, Paulo foi visitado por Epáfras, que o informou sobre as perigosas tendências doutrinárias de alguns mestres locais. Tais ensinamentos eram produtos de influências judaicas e pagãs que propagavam particular crença acerca de seres angélicos. Segundo essa doutrina, os anjos tinham controle sobre os assuntos humanos e até mesmo sobre toda a criação. Tal crença pôs em risco a divindade de Jesus Cristo, que passou a ser considerado como um dos anjos, o mais poderoso entre os muitos mediadores entre Deus e o universo. Paulo teve de enfrentar esses erros com vigor e apontar claramente o lugar por excelência de Cristo como aquele que está acima de qualquer anjo ou potestade. O judaísmo tentou reapresentar essas doutrinas, inserindo-as em suas referências à observação do descanso sabático, às celebrações litúrgicas e à prática da circuncisão para acomodar os prosélitos que as compartilhavam. Em alguns círculos do judaísmo havia forte crença na mediação dos poderes dos anjos. Paulo, com muita convicção, pregou a primazia de Jesus Cristo como o Senhor de todo o universo.
O apóstolo desenvolveu sua catequese sobre a plenitude da divindade de Cristo, esclarecendo que de nenhuma forma sua natureza divina poderia ser compartilhada por qualquer outra criatura. Em Jesus Cristo, Deus revelou toda a plenitude de seu poder. Por sua morte na cruz, Jesus obteve a vitória sobre todas as forças que poderiam controlar o universo.